Você já percebeu como uma única palavra pode mudar completamente o rumo de um dia? Como um comentário carinhoso pode levantar nosso ânimo quando estamos desanimados? Ou como uma crítica dura pode nos abalar por semanas? Billy Graham, um dos maiores evangelistas de todos os tempos, costumava dizer que as palavras têm poder para construir ou destruir, para curar ou ferir, para abençoar ou amaldiçoar. E ele estava certo. Nossas palavras carregam um peso extraordinário, uma força que vai muito além do que podemos imaginar. Vivemos em uma época onde as palavras voam pelos ares constantemente. Redes sociais, mensagens instantâneas, conversas apressadas no elevador. Falamos mais do que nunca, mas será que estamos realmente comunicando? Será que nossas palavras estão edificando, ou apenas enchendo o silêncio? Billy Graham sempre enfatizava que não são as palavras vazias que transformam vidas, mas aquelas que nascem do coração e são guiadas pelo Espírito Santo. Quando paramos para refletir sobre isso, percebemos que muitas vezes falamos por impulso, sem considerar o impacto que nossas palavras podem ter na vida de quem as ouve. O silêncio, por sua vez, é uma arte quase perdida em nossos dias. Temos medo do silêncio, como se ele fosse um vazio desconfortável que precisa ser preenchido a qualquer custo. Mas o que descobrimos ao estudar as Escrituras é que o silêncio pode ser ainda mais poderoso que as palavras. É no silêncio que ouvimos verdadeiramente, é no silêncio que refletimos, é no silêncio que Deus muitas vezes fala conosco de forma mais clara. Billy Graham passou grande parte de sua vida pregando para multidões, mas ele também sabia o valor do silêncio contemplativo, dos momentos de quietude diante de Deus. Imagine por um momento um arquiteto construindo uma ponte. Cada viga, cada parafuso, cada detalhe é cuidadosamente planejado porque ele sabe que a vida de pessoas depende da solidez daquela estrutura. Assim deveriam ser nossas palavras cuidadosamente escolhidas, conscientemente colocadas, porque elas constroem pontes entre corações, ou as destroem completamente. Billy Graham entendia isso profundamente. Ele sabia que cada palavra pronunciada do púlpito poderia tocar uma alma, transformar uma vida, direcionar um destino. Por isso ele se preparava não apenas estudando, mas orando, buscando que suas palavras fossem instrumentos de Deus para alcançar corações necessitados. A questão que precisamos nos fazer é: que tipo de construtor eu sou com minhas palavras? Sou como um arquiteto cuidadoso que planeja cada detalhe, ou como alguém que constrói de forma imprudente, sem considerar as consequências? Nossas palavras podem ser como sementes lançadas ao vento, algumas cairão em solo fértil e produzirão frutos abundantes de amor, paz e esperança. Outras podem cair em terreno pedregoso e gerar apenas amargura, ressentimento e dor. A escolha é nossa, a cada conversa, a cada interação, a cada momento em que abrimos a boca para falar. Billy Graham costumava contar a história de uma jovem que se aproximou dele após uma cruzada e disse: "Pastor, há 15 anos, minha professora de escola me disse que eu nunca seria boa em nada. Essas palavras me perseguiram durante toda a minha adolescência e início da vida adulta. Mas hoje, ouvindo sua mensagem sobre o amor de Deus, finalmente entendo que essas palavras não definem quem eu sou." Essa história ilustra perfeitamente como palavras ditas há tanto tempo ainda podem ecoar em nossas vidas, moldando nossa autoimagem e nossos sonhos. Pense nas pessoas que marcaram sua vida de forma positiva. Provavelmente foram aquelas que souberam usar suas palavras como instrumentos de edificação. Talvez tenha sido um professor que enxergou o potencial em você quando ninguém mais via, ou um amigo que te encorajou em um momento de dificuldade, ou até mesmo um estranho que ofereceu uma palavra gentil quando você mais precisava. Essas pessoas entenderam, conscientemente ou não, o poder transformador das palavras bem colocadas. Por outro lado, também carregamos conosco as marcas de palavras que feriram. Comentários sarcásticos, críticas destrutivas, palavras ditas na raiva que deixaram cicatrizes profundas. Billy Graham sempre dizia que um momento de raiva pode destruir anos de relacionamento. Quantos relacionamentos se perderam por causa de uma palavra dura dita no momento errado? Quantas oportunidades foram desperdiçadas porque não soubemos controlar nossa língua? Número 1. O poder das palavras de vida. Provérbios 18 e 21. A morte e a vida estão no poder da língua.
O que bem a utiliza come do seu fruto. Essas palavras do sábio Salomão ecoam através dos séculos com uma verdade que Billy Graham pregou incansavelmente. Nossas palavras têm poder de vida e morte. Não é uma figura de linguagem poética, é uma realidade espiritual profunda que poucos compreendem completamente. Billy Graham relatava frequentemente como palavras de encorajamento mudaram o curso de sua própria vida. Quando era jovem e inseguro sobre seu chamado ministerial, foram as palavras de encorajamento de mentores espirituais que o fortaleceram para seguir adiante. Ele entendia que cada palavra pronunciada carrega consigo uma energia, uma força que pode impulsionar alguém para frente ou empurrá-lo para trás. Por isso ele sempre foi muito cuidadoso com o que dizia, especialmente quando estava aconselhando pessoas em momentos de crise. As palavras de vida são aquelas que infundem esperança, que despertam potencial adormecido, que trazem luz para situações escuras. Elas são como água fresca para uma alma sedenta, como alimento nutritivo para um espírito faminto. Quando falamos palavras de vida, estamos participando da obra criadora de Deus, pois assim como Ele falou, e o mundo veio à existência, nossas palavras também podem criar realidades novas na vida das pessoas. Mas o contrário também é verdadeiro. Palavras de morte são aquelas que desencorajam, que limitam, que destroem sonhos e esperanças. Elas são como veneno que se espalha lentamente pelo sistema, contaminando a visão que a pessoa tem de si mesma e de suas possibilidades. Billy Graham observava que muitas pessoas chegavam até ele carregando o peso de palavras destrutivas que ouviram anos antes, palavras que ainda ecoavam em suas mentes, como um disco arranhado, que nunca para de tocar. A responsabilidade que isso nos traz é imensa. Cada vez que abrimos a boca, estamos escolhendo entre vida e morte, entre edificar e destruir. Não podemos mais tratar nossas palavras como algo insignificante ou sem consequências. Elas são ferramentas poderosas em nossas mãos, e como qualquer ferramenta poderosa, podem ser usadas para o bem ou para o mal. Número 2. A sabedoria do ouvir. Tiago 1:19. Sabei isto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Tiago nos apresenta aqui uma fórmula simples mas evolucionária para uma comunicação saudável: ouvir mais, falar menos, controlar as emoções. Billy Graham era um mestre nessa arte. Apesar de ser conhecido mundialmente por sua pregação, aqueles que o conheciam pessoalmente sempre comentavam sobre sua extraordinária capacidade de ouvir. Durante seus anos de ministério, Billy Graham aconselhou presidentes, líderes mundiais, artistas famosos e pessoas comuns. Todos eles relatavam a mesma coisa: ele tinha o dom de fazer cada pessoa se sentir a mais importante do mundo quando estava conversando com ela. Isso acontecia porque ele realmente ouvia. Não estava apenas esperando sua vez de falar ou formulando respostas enquanto a pessoa falava. Ele se concentrava completamente no que estava sendo dito, prestando atenção, não apenas às palavras, mas às emoções por trás delas. Ouvir de verdade é um ato de amor. Quando oferecemos nossa atenção completa a alguém, estamos dizendo: você é importante, o que você tem a dizer importa, eu me importo com você. Em um mundo onde todos parecem estar falando ao mesmo tempo, onde as conversas são frequentemente interrompidas por notificações de celular, o simples ato de ouvir atentamente se tornou um presente raro e precioso. Billy Graham ensinava que ouvir é também uma forma de oração. Quando ouvimos verdadeiramente alguém, estamos criando um espaço sagrado onde Deus pode agir. Muitas vezes, as pessoas não precisam de conselhos elaborados ou soluções mágicas. Elas precisam apenas de alguém que as ouça com compaixão, que valide seus sentimentos, que as faça sentir compreendidas. É impressionante como muitas situações se resolvem naturalmente quando a pessoa se sente verdadeiramente ouvida. Agora, eu quero fazer um convite especial para você que está acompanhando esta mensagem. Se essas reflexões estão tocando seu coração, se você está reconhecendo a importância de transformar sua forma de comunicar, deixe um comentário contando qual foi a palavra mais marcante que alguém já disse para você. Pode ter sido algo positivo que te encorajou ou até mesmo algo difícil que te fez crescer.
Compartilhe sua experiência conosco, pois suas palavras podem encorajar outros que estão passando por situações semelhantes. E se você ainda não se inscreveu em nosso canal, aproveite este momento para fazer isso e ativar o sininho das notificações. Assim, você não perderá nenhuma mensagem que pode transformar sua vida e seus relacionamentos. Número 3. O silêncio como estratégia divina. Provérbios 17:28. Até o tolo, quando se cala, é tido por sábio, e o que fecha os seus lábios, por inteligente. Salomão nos revela aqui um dos segredos mais profundos da comunicação sábia. Às vezes a coisa mais inteligente que podemos fazer é simplesmente ficar em silêncio. Billy Graham, apesar de ter pregado para milhões de pessoas ao longo de sua vida, compreendia profundamente o valor estratégico do silêncio. Há registros de momentos em que Billy Graham foi questionado sobre temas polêmicos ou controversos, e sua resposta foi um silêncio respeitoso, seguido de uma frase como: "Preciso orar mais sobre isso antes de dar uma resposta." Ele entendia que nem toda pergunta merece uma resposta imediata, e que a sabedoria muitas vezes reside em saber quando falar e quando se calar. O silêncio não é ausência de comunicação, é uma forma poderosa de comunicação. Quando escolhemos ficar em silêncio em momentos tensos, estamos comunicando serenidade, autocontrole e respeito. Quando permanecemos calados diante de provocações, estamos demonstrando maturidade emocional. Quando optamos por não responder a críticas infundadas, estamos escolhendo preservar nossa energia para coisas mais importantes. Billy Graham costumava dizer que o silêncio é o idioma de Deus, e tudo o mais é uma tradução imperfeita. Ele sabia que nos momentos de silêncio diante de Deus, nossas almas encontram direção, paz e sabedoria. É no silêncio que conseguimos ouvir a voz suave do Espírito Santo, que muitas vezes é abafada pelo ruído constante de nossas próprias palavras e pensamentos. Existe também o silêncio solidário, aquele que oferecemos a quem está sofrendo. Billy Graham aprendeu ao longo de seus anos de ministério que, muitas vezes, as pessoas em dor não precisam de palavras de consolo elaboradas, mas simplesmente de alguém que esteja presente com elas em silêncio. Há uma profundidade no silêncio compartilhado que as palavras não conseguem alcançar. Em nossos relacionamentos pessoais, o silêncio estratégico pode evitar conflitos desnecessários. Quantas discussões poderiam ser evitadas se simplesmente escolhêssemos não responder a cada provocação? Quantos relacionamentos poderiam ser preservados se aprendêssemos a arte de calar quando as emoções estão alteradas? O silêncio nos dá tempo para processar nossas emoções, para buscar sabedoria, para escolher cuidadosamente nossas próximas palavras. Queridos amigos, chegamos ao final desta jornada de reflexão sobre o poder das palavras e do silêncio, e eu não poderia deixar de convidá-los a fazer parte desta comunidade que está crescendo a cada dia. Se esta mensagem tocou seu coração, se você reconhece que precisa transformar sua forma de se comunicar, não deixe de se inscrever em nosso canal. Mas mais do que isso, eu quero conhecer sua história. Nos comentários abaixo, conte para nossa comunidade como esta mensagem impactou você, que mudanças você pretende fazer em sua comunicação, qual foi o momento desta reflexão que mais te marcou. Suas palavras podem ser exatamente o que alguém precisa ouvir hoje. Vamos construir juntos uma comunidade onde as palavras são usadas para edificar, encorajar e transformar vidas. Cada comentário, cada história compartilhada, cada testemunho é uma semente de esperança que pode germinar no coração de quem mais precisa. Estamos ansiosos para conhecer sua jornada e caminhar juntos neste processo de transformação, através do poder das palavras e do silêncio. A vida de Billy Graham nos ensina que a verdadeira eloquência não está em falar muito, mas em falar o necessário no momento certo. Ele sabia que uma palavra dita no momento oportuno pode valer mais que 1000 discursos elaborados. Por isso, que possamos aprender a valorizar tanto nossas palavras quanto nossos silêncios, usando ambos como instrumentos de amor, sabedoria e transformação no mundo ao nosso redor.